Você sabia que a Suíça, que é um país menor que muitos estados brasileiros, já chegou a controlar cerca de 33% de todas as ações americanas pertencentes a não-americanos fora dos Estados Unidos? Ou que esse país, que tem uma população que corresponde a 1% de toda a população mundial, já chegou a gerir cerca de 10% de todos os ativos do planeta? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar como a Suíça, um país pequeno, cercado por montanhas, se tornou a maior potência mundial em relação a ativos bancários e financeiros. Então, vem comigo que eu te conto. Oi, eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que fala sobre liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. E hoje eu estou aqui na Suíça, um dos países mais ricos do mundo, para te falar como gerir o seu dinheiro e como saber exatamente onde alocar os seus ativos pode mudar a vida de todo um país por gerações. Bom, mas para entender a Suíça dos dias atuais, precisamos voltar um pouco no tempo. Muito antes de se tornar o berço de marcas mundialmente famosas como os relógios Rolex e Patek Philippe, ou dos chocolates Lindt, Toblerone e da própria Nestlé, a Suíça construiu algo muito mais valioso: sua reputação. Tudo começa com uma palavra: confiança, e poucos países souberam cultivá-la tão bem quanto a Suíça. Em 1815, enquanto a Europa saía das guerras napoleônicas, um período de caos e destruição em que quase todo o continente virou pó, a Suíça escolheu outro caminho: a neutralidade permanente. Essa decisão foi reconhecida oficialmente no Congresso de Viena. Enquanto impérios caíam e fronteiras mudavam, a Suíça permanecia estável, fora dos conflitos. Essa postura não só manteve a paz, mas construiu, ao longo de décadas, uma reputação sólida de segurança e estabilidade, que se estende até os dias atuais. Mas antes, meu amigo, eu convido você, se ainda não for inscrito, a se inscrever no canal, a deixar o like, porque isso vai ajudar demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse e a tentar ajudar a abranger demais pessoas a abrir sua consciência sobre liberdade financeira e geográfica, ok? Aqui eles falam 4 idiomas: o alemão, o italiano, o francês e o romanche. Isso se deve por conta de suas ligações culturais por seus vizinhos: Alemanha, Itália, França e Áustria. Nesse país, a educação é extremamente valorizada. Todos os anos, o governo investe pesado em tecnologia e educação. Isso fez com que aqui tivesse 2 das universidades que estão entre as 20 maiores do planeta. Uma delas é a ETC em Zurique, onde estudou ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Mas o que trouxe a Suíça para o topo do centro financeiro do planeta foi o seu famoso sigilo bancário. Confiança, neutralidade e sigilo absoluto. Esses 3 foram a base da reputação na Suíça, e o último deles guardava um dos segredos de maior importância no país. Imagine um lugar onde você pode esconder suas riquezas sem que ninguém, absolutamente ninguém, soubesse o que você tem ou quanto você tem. Esse foi o trunfo da Suíça por décadas. Na década de 1930, o país criou um sistema de sigilo bancário praticamente intransponível, uma jogada estratégica que começou com boas intenções para proteger a identidade e bens de pessoas perseguidas, como os judeus que fugiam do regime, que passaram a guardar suas fortunas nos cofres suíços. Mas com o tempo, esse sigilo atraiu também bilionários, ditadores, empresas e criminosos, porque na Suíça o segredo era lei. Para todo tipo de riqueza, fosse ela dinheiro de investidores estrangeiros, dinheiro de governos em crise, dinheiro de refugiados em guerra ou até mesmo dinheiro de ditadores. Qualquer um que quisesse esconder o seu dinheiro com segurança e sigilo, a Suíça se tornaria o lugar ideal para isso. Parte do sucesso desse país dá-se sem dúvida por conta da sua democracia direta. Ele é formado por 26 cantões, que funcionam quase como que pequenos países dentro de um só.
Cada cantão tem sua própria constituição, governo, parlamentos e leis específicas. Eles são autônomos e decidem muita coisa por conta própria, da educação aos impostos. Já em relação ao governo, a Suíça é um dos países mais democráticos do mundo, mas sem um presidente e com superpoderes. Quem governa é um Conselho Federal, composto por 7 membros, que dividem entre si o poder igualmente. A presidência gira o ano todo e é quase que simbólica. Todas as mudanças precisam ser acordadas por todos os 7 membros do Conselho, não podendo ter discordância alguma de qualquer alteração. A população participa de absolutamente tudo. Qualquer um pode propor uma mudança na lei, desde que consiga 100 mil assinaturas e leve ao parlamento. Sempre que alguém te perguntar algum exemplo de democracia, mostre esse vídeo aí, pois sem dúvidas a Suíça é um excelente exemplo de democracia na prática. Isso acaba por incentivar uma gestão extremamente eficiente e próxima do cidadão. A corrupção aqui é extremamente baixa, quase que não existe, porque informações importantes são sempre passadas por meio de plebiscitos votados pela própria população, e os políticos vivem sob o olhar direto de seus eleitores, fazendo com que tudo seja muito mais transparente e efetivo ao longo dos mandatos. Aqui na Suíça, não existe salário estabelecido por lei para todo o país. No entanto, existem cantões e setores específicos que estabelecem salários de acordo com leis trabalhistas locais e acordos coletivos. Aqui em Genebra, por exemplo, temos o que pode ser considerado o maior salário mínimo do planeta. São cerca de 24,48 francos suíços pagos por hora, o que faz com que um trabalhador que trabalhe 42 horas semanais receba aproximadamente 4.406 francos suíços por mês, o que é absurdamente muita grana se comparado com outros países, até mesmo aqui na Europa. Bem, meus amigos, chegar no topo foi relativamente fácil. Difícil foi se manter lá. Mais ainda, a Suíça dominou o mundo inteiro com os 3 pilares: confiança, neutralidade e sigilo bancário. Mas como tudo parece inabalável, esse modelo também começou a ruir. Durante décadas, o sigilo suíço foi um símbolo de poder, até que se tornou alvo. Estados Unidos, OCDE e outros países passaram a pressionar por mais transparência. Casos como o escândalo da UBS mostraram que todo mundo não toleraria mais paraísos fiscais como antes. A Suíça tinha que escolher: resistir ou se reinventar. E ela se reinventou. Sem ter sigilo como bandeira-chave, passou a investir pesado em tecnologia financeira e inovação digital. Nasceu então a Crypto Valley, na cidade de Zug, hoje um dos maiores polos de blockchain e criptoativos do planeta. A Suíça criou leis específicas para ativos digitais, atraiu startups e fintechs e se posicionou como uma das cidades mais amigáveis ao futuro das finanças. Ela não ficou presa ao passado, transformou o risco em oportunidade. Já que transparência e praticidade parecem ser as palavras do século XXI, a Suíça tomou como lema e fez acontecer. No fim das contas, ela provou mais uma vez que quando o assunto é gerir riquezas, ela continua entre as melhores do mundo. Esse país é a prova cabal de que saber gerir o seu dinheiro com constância e foco a longo prazo pode fazer com que você mude toda a qualidade de vida de uma nação, inclusive dos seus futuros descendentes. Ter uma boa educação e principalmente altos padrões de educação financeira pode, de fato, revolucionar a sua vida e o futuro de toda a sua família. E é por isso que eu foco aqui sempre nessa importância de saber gerir o seu dinheiro, de saber que juros compostos pode, de fato, mudar a sua condição financeira e te fazer prosperar, mas não hoje, não amanhã. Isso é sempre voltado a longo prazo. E você precisa entender disso o quanto antes, porque aqui, meu querido, o tempo é amigo do seu dinheiro e o seu amigo. Da mesma forma, ele pune severamente aqueles que não sabem aguardar o tempo certo para gastar seu dinheiro. A Suíça já foi o cofre do mundo. Hoje pode não ter o mesmo brilho, mas ainda é uma das fortes potências mundiais no setor. Mesmo com o crescimento exponencial de lugares como Singapura e Dubai, Suíça ainda mostra que está na vanguarda quando o assunto é financeiro. E ela segue forte, mostrando que consegue manter qualidade de vida, governança financeira e presença global, mesmo com as constantes mudanças do mundo moderno. E eu fico por aqui,
peço para você que maratone os vídeos do canal, que desenvolva a sua competência financeira, porque isso, sem dúvida, vai fazer você progredir ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Meu nome é Everton, eu fico por aqui, nos vemos numa próxima e tchau!